Neuroeconomia, a intersecção entre cérebro e decisões financeiras. Olá, bem-vindo ao 14º episódio da série Neurociência e o Poder da Mente. Hoje vamos explorar um tema fascinante, a neuroeconomia. Prepare-se para uma jornada que não apenas ampliará seu conhecimento, mas também despertará sua curiosidade sobre como as nossas decisões financeiras são influenciadas pelas complexidades do cérebro. Não se esqueça de conferir os episódios anteriores e os seguintes na nossa playlist. E se inscreva, curta, compartilhe e comente para nos ajudar a crescer juntos. Agora vamos ao que interessa. A neuroeconomia é um campo interdisciplinar que combina conceitos da neurociência, psicologia e economia para entender como tomamos decisões financeiras. Desde o início do século XXI, esse ramo emergente tem atraído a atenção de cientistas e economistas, revelando que as escolhas que fazemos não são apenas ocasionais, mas profundamente influenciadas por nossos processos cerebrais. Um dos pioneiros nesse campo foi o Dr. Red Montague, que em 2002 propôs que a tomada de decisão é um processo que envolve não apenas o raciocínio lógico, mas também a emoção e a antecipação de recompensas futuras. Seus experimentos mostraram que a atividade neural em áreas específicas do cérebro, como o núcleo accumbens, está diretamente relacionada ao valor que atribuímos a diferentes opções financeiras. Outro nome relevante é o Dr. Antônio Damasio. Em 1994, ele apresentou a hipótese do marcador somático, sugerindo que as emoções desempenham um papel crucial na nossa capacidade de tomar decisões. Damasio argumenta que, quando enfrentamos escolhas, nosso cérebro utiliza experiências passadas, ligadas a emoções, para guiar nossas decisões. Isso significa que a racionalidade pura é muitas vezes ofuscada por sentimentos que moldam nossas preferências e aversões. Estudos na área têm revelado que o comportamento do consumidor é fortemente influenciado por fatores emocionais. Ao analisarmos campanhas publicitárias, por exemplo, percebemos que elas frequentemente apelam para emoções como felicidade, nostalgia ou até mesmo medo. O Dr. Paul Glimcher, um dos líderes na pesquisa de tomada de decisão, argumenta que essas emoções moldam nossas escolhas de maneira inesperada. Um conceito central na neuroeconomia é a forma como as recompensas são percebidas. Estudos indicam que a forma como apresentamos opções pode alterar nossas decisões. O Dr. Dan Ariely, um proeminente economista comportamental, realizou uma série de experimentos que revelaram a avareza humana em relação a recompensas. Em 2008, Ariely mostrou que a forma como os incentivos são estruturados pode impactar drasticamente a escolha de um indivíduo entre diferentes opções financeiras. Por exemplo, se uma oferta é apresentada como um desconto, os consumidores podem reagir de forma diferente do que se a mesma quantia fosse apresentada como um bônus. Isso se deve à maneira como nosso cérebro processa informações sobre perdas e ganhos. O Dr. Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, descreve essa diferença em sua teoria da perspectiva, que sugere que as perdas têm um impacto emocional maior do que os ganhos equivalentes. Essa descoberta tem profundas implicações para o marketing e a publicidade. A neuroeconomia também investiga como emoções como ansiedade e felicidade afetam nossas decisões financeiras. O Dr. John Coates, um ex-trader de Wall Street e pesquisador, estudou como as flutuações hormonais afetam a tomada de decisões em ambientes financeiros. Em 2010, Coates demonstrou que altos níveis de testosterona podem aumentar a confiança e, consequentemente, levar a decisões mais arriscadas. Essa revelação ajuda a explicar por que muitos traders e investidores tendem a agir de forma impulsiva em momentos de euforia ou pânico. Igualmente, a pesquisa de Coates sugere que as emoções não apenas influenciam decisões individuais, mas também podem afetar o mercado como um todo. Quando um grupo de investidores está otimista, o mercado tende a subir. Da mesma forma, a ansiedade coletiva pode resultar em quedas abruptas. Essa dinâmica é um claro exemplo de como as emoções humanas são intrinsecamente ligadas às finanças. Conforme esse estudo continua a evoluir, novas tecnologias estão permitindo uma compreensão ainda mais aprofundada do cérebro humano.
A neuroimagem, por exemplo, fornece insights sobre como diferentes áreas do cérebro se ativam durante a tomada de decisões financeiras. Isso pode levar a aplicações práticas em áreas como marketing, investimentos e políticas públicas. O Dr. David Leibson, um dos principais pesquisadores em economia comportamental, argumenta que a compreensão das bases neurais das decisões financeiras pode ajudar a desenvolver intervenções que melhorem o bem-estar econômico. Por exemplo, ferramentas que ajudam as pessoas a serem mais conscientes de seus impulsos emocionais podem levar a melhores decisões financeiras. Um aspecto fascinante da neuroeconomia é como suas descobertas podem ser aplicadas no dia a dia das pessoas, especialmente em relação à gestão financeira pessoal. Compreender como o cérebro processa informações financeiras pode ajudar indivíduos a tomarem decisões mais informadas e menos impulsivas. Por exemplo, a conscientização sobre os efeitos das emoções na tomada de decisões pode levar a um controle mais eficaz sobre gastos e investimentos. Os consumidores podem se beneficiar ao reconhecer que suas emoções, como ansiedade ou euforia, influenciam suas decisões financeiras. Ao se tornarem mais conscientes desses fatores, as pessoas podem estabelecer estratégias para mitigar decisões impulsivas. Uma abordagem prática pode incluir a criação de um plano financeiro bem definido, que não dependa de emoções momentâneas, mas sim de uma análise racional. Outro aspecto importante é a influência das redes sociais e do comportamento dos pares nas decisões financeiras. A pesquisa indica que as pessoas tendem a se conformar com as escolhas de seus grupos sociais, uma dinâmica que pode ser tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, se um grupo social valoriza a economia e o planejamento financeiro, isso pode incentivar seus membros a adotar hábitos financeiros saudáveis. Por outro lado, se o grupo promove o gasto excessivo ou a avareza, isso pode levar a decisões financeiras prejudiciais. O Dr. David K. Johnson, em 2010, investigou como a pressão social altera a percepção de risco nas escolhas financeiras. Seus estudos revelaram que, quando expostos a comportamentos de consumo de seus pares, as pessoas tendem a ajustar suas próprias atitudes e comportamentos financeiros, muitas vezes, em detrimento de suas melhores intenções. A educação financeira deve ser uma prioridade em nossa sociedade, e a neuroeconomia pode desempenhar um papel fundamental nesse contexto. Ao integrar seus princípios na educação financeira, podemos ajudar as pessoas a entenderem melhor suas emoções e como elas afetam suas decisões financeiras. Isso pode incluir ensinamentos sobre como evitar armadilhas emocionais, como a avareza e o medo, que podem distorcer a tomada de decisões. Além disso, programas de educação financeira que incorporam esse tema podem ser mais eficazes se abordarem as emoções associadas ao dinheiro. Por exemplo, incluir discussões sobre como lidar com a ansiedade em relação a investimentos pode ajudar as pessoas a se sentirem mais empoderadas em suas escolhas financeiras. No ritmo em que a neuroeconomia continua a se desenvolver, seu impacto na sociedade será cada vez mais evidente. A compreensão de como o cérebro humano influencia nossas decisões financeiras pode levar a uma série de inovações em áreas como marketing, educação e políticas públicas. Seu futuro promete não apenas melhorar a forma como entendemos o comportamento econômico, mas também nos ajudar a criar um mundo em que as decisões financeiras sejam mais conscientes e benéficas. A capacidade de integrar conhecimento neurocientífico com práticas financeiras pode levar a um aumento do bem-estar econômico e à promoção de um comportamento financeiro mais responsável. Um dos conceitos-chave na neuroeconomia é a relação entre emoções e a percepção de risco. A forma como avaliamos riscos financeiros é profundamente influenciada por nossas experiências emocionais. Quando nos sentimos seguros e confiantes, tendemos a assumir mais riscos. Por outro lado, em momentos de incerteza ou medo, nossa tendência é evitar riscos, mesmo que isso signifique perder oportunidades de ganho. A doutora Elke Weber, uma pesquisadora proeminente na intersecção da psicologia e economia, investigou como diferentes estados emocionais afetam a avaliação de risco. Em seus estudos, ela demonstrou que as emoções podem distorcer a forma como percebemos a probabilidade de eventos futuros. Por exemplo,
Após uma perda financeira significativa, uma pessoa pode superestimar o risco de investimentos, levando-a a evitar ações que poderiam ser benéficas a longo prazo. Essa dinâmica é ainda mais complexa em situações de investimento, onde a volatilidade do mercado pode provocar reações emocionais intensas. A compreensão desse fenômeno pode ser uma ferramenta poderosa para investidores e consumidores, permitindo que desenvolvam estratégias para gerenciar suas emoções e melhorar suas decisões. Outro aspecto intrigante dessa matéria é o papel da intuição nas decisões financeiras. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas em intuições que não conseguimos explicar racionalmente. O Dr. Gerd Gigerenzer, um dos principais pesquisadores sobre a tomada de decisões, argumenta que a intuição pode ser uma forma eficaz de processamento de informações, especialmente em situações complexas ou incertas. Gigerenzer sugere que, em vez de sempre analisar dados quantitativos, confiar em instintos pode levar a melhores resultados em algumas circunstâncias. Isso ocorre porque o cérebro, em sua evolução, desenvolveu mecanismos para fazer julgamentos rápidos e eficazes em situações de incerteza. No entanto, a chave é saber quando confiar na intuição e quando é necessário realizar uma análise mais aprofundada. A neuroeconomia também lança luz sobre como a publicidade e o marketing podem ser projetados para influenciar decisões financeiras. A forma como as informações são apresentadas pode ativar respostas emocionais específicas que afetam as escolhas dos consumidores. Profissionais de marketing que compreendem seus ensinamentos podem criar campanhas mais eficazes, que ressoem emocionalmente com seu público-alvo. Estudos realizados por neurocientistas mostraram que anúncios que evocam emoções positivas, como felicidade ou nostalgia, tendem a resultar em uma maior intenção de compra. O Dr. Patrick Pliuka, em suas pesquisas, explorou como as emoções desempenham um papel central nas decisões de compra, destacando a importância de conectar emocionalmente o produto ao consumidor. A cultura também desempenha um papel significativo nas decisões financeiras, e a neuroeconomia pode ajudar a entender essas nuances. Diferentes culturas possuem percepções distintas sobre dinheiro, risco e recompensa. Por exemplo, sociedades que valorizam a coletividade podem ter atitudes diferentes em relação ao investimento individual em comparação com culturas mais individualistas. A doutora Geert Hofstede, em suas pesquisas sobre dimensões culturais, identificou como as diferenças culturais afetam a maneira como as pessoas tomam decisões financeiras. Essa compreensão é vital para empresas que operam em mercados globais, pois as estratégias de marketing e vendas devem ser adaptadas para ressoar com as normas culturais locais. Um tema crescente na neuroeconomia é a relação entre decisões financeiras e sustentabilidade. À proporção que a conscientização sobre questões ambientais aumenta, muitos consumidores começam a considerar o impacto de suas decisões financeiras no planeta. Essa ciência pode ajudar a entender como as emoções, como a empatia e a preocupação com o futuro, influenciam as escolhas de consumo sustentável. Pesquisas indicam que os consumidores estão cada vez mais dispostos a pagar mais por produtos que consideram sustentáveis. O Dr. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, argumenta que a sustentabilidade deve ser uma prioridade nas decisões econômicas. Compreender as motivações emocionais por trás dessas escolhas pode ajudar as empresas a se posicionarem melhor no mercado e a desenvolver produtos que atendam às demandas dos consumidores conscientes. Em tempos de crise, como durante uma recessão econômica ou uma pandemia, a neuroeconomia se torna ainda mais relevante. As crises provocam respostas emocionais intensas, que podem levar a decisões financeiras precipitadas. A pesquisa do Dr. Richard Thaler sobre comportamento humano em situações de estresse financeiro destaca como as emoções podem obscurecer o julgamento racional. Durante a pandemia de Covid, muitos consumidores mudaram drasticamente seus comportamentos financeiros. A incerteza e o medo levaram a um aumento nas economias e a uma diminuição nos gastos, mesmo em setores que antes eram considerados essenciais. Compreender essas reações pode ajudar empresas e formuladores de políticas a se adaptarem a novas realidades, oferecendo suporte onde for necessário. A educação socioemocional
é uma ferramenta poderosa que pode ser integrada à educação financeira. Ao ensinar habilidades emocionais, como o autocontrole e a empatia, as pessoas podem se tornar tomadoras de decisões mais conscientes. A neuroeconomia pode informar programas educacionais que abordem tanto a lógica financeira quanto as emoções subjacentes às escolhas. O Dr. Martin Seligman, um dos pioneiros da psicologia positiva, enfatiza a importância de cultivar emoções positivas e resiliência. Esse tipo de educação pode preparar os indivíduos para enfrentar desafios financeiros com confiança e clareza, reduzindo a tendência a decisões impulsivas. No ambiente de trabalho, a neuroeconomia pode influenciar a forma como as empresas gerenciam seus recursos e tomam decisões financeiras. Compreender como as emoções dos funcionários afetam a produtividade e a satisfação no trabalho pode ajudar as organizações a criar ambientes mais saudáveis e produtivos. Isso pode resultar em melhores decisões financeiras, já que equipes motivadas e satisfeitas tendem a ser mais produtivas. Empresas que investem na saúde emocional de seus funcionários podem se beneficiar de uma força de trabalho mais engajada, o que, por sua vez, pode levar a um desempenho financeiro superior. A pesquisa do Dr. Daniel Goleman sobre inteligência emocional destaca a importância de desenvolver habilidades emocionais nas organizações. As crenças que temos sobre dinheiro e finanças podem moldar significativamente nossas decisões. A neuroeconomia investiga como essas crenças se formam e como elas influenciam nosso comportamento. Muitos de nós carregamos crenças herdadas de nossos pais ou da sociedade que podem não refletir a realidade atual. Por exemplo, a ideia de que dinheiro é a raiz de todos os males pode levar as pessoas a evitarem discussões sobre finanças ou a se sentirem culpadas por buscar riqueza. Essas crenças podem ser desafiadas e reestruturadas através de intervenções educativas. Estudos, como os realizados pelo Dr. Brad Klontz, mostram que ao abordar as crenças financeiras prejudiciais e substituí-las por novas perspectivas, as pessoas podem melhorar sua relação com o dinheiro e fazer escolhas financeiras mais saudáveis. O conceito de escassez, que se refere à percepção de que os recursos são limitados, também é um tema importante na neuroeconomia. O Dr. Sandil Mullainathan e a Dra. Eldar Shafir, em seu livro Scarcity, discutem como a escassez pode afetar a tomada de decisões. Quando as pessoas sentem que estão em falta, suas decisões podem se tornar menos racionais, focando no que é imediato em vez do que é benéfico a longo prazo. Esse efeito pode ser observado em comportamentos como o consumo por impulso ou a incapacidade de economizar. A escassez pode criar um ciclo vicioso, onde a falta de recursos leva a decisões que perpetuam a escassez. Compreender esse fenômeno pode ajudar a desenvolver estratégias para que as pessoas superem esses desafios e adotem um comportamento financeiro mais equilibrado. O estresse é outro fator significativo que influencia as decisões financeiras. Quando estamos sob estresse, o cérebro pode entrar em modo de sobrevivência, priorizando respostas emocionais em detrimento do raciocínio lógico. Isso pode levar a decisões financeiras apressadas e não ponderadas. Pesquisas mostram que o estresse financeiro pode afetar a capacidade cognitiva, reduzindo a capacidade de tomar decisões racionais. O Dr. Anand Mani e seus colegas, em um estudo publicado em 2003, descobriram que indivíduos sob estresse financeiro apresentavam desempenho reduzido em tarefas que exigiam pensamento crítico e planejamento. Isso destaca a importância de gerenciar o estresse e buscar apoio emocional em momentos de crise. O contexto social e cultural em que vivemos molda nossas atitudes em relação ao dinheiro. A neuroeconomia estuda como normas sociais, valores e tradições influenciam o comportamento econômico. Em algumas culturas, o foco na coletividade pode levar a decisões financeiras mais colaborativas, enquanto em outras, o individualismo pode promover uma mentalidade de competição. O Dr. Richard Easterling, em suas pesquisas sobre felicidade e economia, destaca que a satisfação financeira não é apenas uma questão de renda, mas também de como essa renda é percebida em relação ao contexto social. Isso sugere que políticas públicas e intervenções econômicas devem considerar essas nuances culturais para serem eficazes. A investigação comportamental
é um campo que explora como fatores psicológicos afetam as decisões de investimento. A neuroeconomia fornece insights valiosos sobre esse fenômeno, mostrando que os investidores muitas vezes tomam decisões baseadas em emoções, preconceitos e erros de julgamento. O Dr. Daniel Kahneman, em seu livro Thinking, Fast and Slow, descreve como os investidores podem ser influenciados por heurísticas e vieses cognitivos, levando a decisões que não são sempre racionais. Esses vieses podem incluir a aversão à perda, onde a dor de perder dinheiro é mais intensa do que a alegria de ganhar a mesma quantia. Isso pode levar os investidores a manterem ativos perdedores por mais tempo do que deveriam, ou a evitarem oportunidades de investimento promissoras por medo de perdas potenciais. O desenvolvimento da inteligência artificial, IA, está mudando a forma como tomamos decisões financeiras. A neuroeconomia pode ajudar a entender como a IA pode ser utilizada para melhorar a tomada de decisões em contextos financeiros. Sistemas de IA podem analisar grandes volumes de dados e identificar padrões que os humanos podem não perceber, oferecendo insights que podem levar a melhores decisões de investimento. No entanto, é crucial que os usuários permaneçam cientes das limitações da IA. A confiança excessiva em algoritmos pode levar a decisões apressadas ou a ignorar informações críticas. O Dr. H. James Wilson, em suas pesquisas sobre confiança em tecnologia, destaca a importância de equilibrar a automação com a supervisão humana para garantir decisões financeiras saudáveis. A gestão de risco é uma área fundamental na neuroeconomia, pois envolve a avaliação e mitigação de incertezas financeiras. A forma como percebemos e respondemos ao risco pode ser altamente influenciada pelas emoções e pelas crenças. O Dr. Nassim Nicholas Taleb, em seu trabalho The Black Swan, argumenta que eventos imprevisíveis podem ter um impacto desproporcional nas finanças e que a compreensão da incerteza é crucial para a tomada de decisões. A neuroeconomia ajuda a entender como diferentes indivíduos reagem ao risco e como essas reações podem ser moldadas por fatores emocionais e sociais. Isso é especialmente importante em ambientes financeiros voláteis, onde a capacidade de gerenciar riscos pode determinar o sucesso ou o fracasso. As narrativas que contamos a nós mesmos e a outros sobre dinheiro e finanças desempenham um papel importante nas decisões. A forma como enquadramos nossas experiências financeiras pode influenciar nossa disposição para assumir riscos e fazer investimentos. O Dr. David Sloan Wilson, em suas pesquisas sobre narrativas, argumenta que as histórias que contamos podem moldar nosso comportamento e influenciar nossas escolhas. Ao criar narrativas positivas em torno de nossas experiências financeiras, podemos cultivar uma mentalidade de crescimento que nos ajuda a enfrentar desafios e a aproveitar oportunidades. Isso é especialmente relevante em tempos de crise, quando a forma como percebemos a situação pode afetar nossa resiliência e capacidade de adaptação. A reflexão pessoal é uma prática importante que pode ajudar a melhorar a tomada de decisões financeiras. Ao reservar tempo para considerar nossas experiências, emoções e crenças em relação ao dinheiro, podemos ganhar clareza sobre o que realmente valorizamos. Isso pode nos ajudar a alinhar nossas decisões financeiras com nossos objetivos de vida. O Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, conhecido por seu trabalho sobre o fluxo e a felicidade, sugere que a reflexão consciente pode levar a uma maior satisfação e bem-estar. Ao aplicar isso ao contexto financeiro, podemos criar um espaço para revisar nossas escolhas e ajustar nossa abordagem conforme necessário. As tecnologias financeiras, ou fintechs, estão revolucionando a forma como gerenciamos nosso dinheiro. A neuroeconomia pode fornecer insights sobre como essas tecnologias afetam nosso comportamento financeiro. Por exemplo, aplicativos de orçamento e plataformas de investimento automatizado podem ajudar os usuários a tomar decisões mais informadas e a evitar gastos impulsivos. No entanto, é importante que os usuários sejam críticos em relação às ferramentas que utilizam. O Dr. Richard Thaler ressalta que, embora a tecnologia possa facilitar a tomada de decisões, ela também pode levar a armadilhas comportamentais se não forem utilizados com cuidado.
A educação financeira continua a ser uma ferramenta vital para ajudar os consumidores a navegar nesse novo ambiente. As relações interpessoais desempenham um papel significativo nas decisões financeiras. O suporte social pode influenciar nossas escolhas e atitudes em relação ao dinheiro. O Dr. Juliane Holt-Lunstad, em suas pesquisas, demonstrou que a qualidade das relações sociais está diretamente ligada ao bem-estar financeiro e à saúde mental. Quando temos um círculo de apoio que valoriza boas práticas financeiras, somos mais propensos a adotar comportamentos saudáveis. Por outro lado, relações tóxicas ou que promovem o consumo excessivo podem levar a decisões financeiras ruins. Cultivar um círculo social que incentive a responsabilidade financeira pode ser um dos fatores mais importantes para alcançar o sucesso financeiro. A educação financeira é fundamental para capacitar as pessoas a tomarem decisões mais informadas. A neuroeconomia sugere que uma abordagem educativa que leve em conta os aspectos emocionais e cognitivos pode ser mais eficaz. Programas que abordam não apenas os números, mas também as emoções e as crenças em relação ao dinheiro podem ter um impacto duradouro. A doutora Ana Maria Luzardi, uma especialista em educação financeira, defende que a inclusão de componentes emocionais e comportamentais na educação financeira pode ajudar os indivíduos a desenvolverem uma relação mais saudável com o dinheiro. Isso pode incluir o ensino de habilidades como planejamento, definição de objetivos e gestão do estresse financeiro. A intersecção entre finanças e saúde mental é um campo em crescimento dentro da neuroeconomia. A pressão financeira pode ter um impacto profundo sobre a saúde mental, levando a condições como ansiedade e depressão. O Dr. Michael F. Steger, em suas pesquisas sobre significado e bem-estar, sugere que a forma como percebemos nossas finanças pode influenciar nossa saúde mental. A promoção de uma mentalidade saudável em relação ao dinheiro, combinada com estratégias de gestão do estresse, pode ajudar a mitigar os efeitos negativos da pressão financeira. Isso é particularmente relevante em tempos de crise, onde a saúde mental e o bem-estar financeiro estão intimamente ligados. As decisões financeiras em grupo, como em famílias ou empresas, têm suas próprias dinâmicas. A neuroeconomia pode ajudar a entender como diferentes personalidades e emoções interagem em ambientes de decisão coletiva. O Dr. William Graziano, em suas pesquisas sobre personalidade e comportamento social, sugere que a dinâmica de grupo pode influenciar a forma como as decisões são tomadas. Compreender essas dinâmicas pode ser fundamental para melhorar a eficácia das decisões financeiras em grupo. Isso pode incluir a facilitação de discussões abertas e honestas sobre dinheiro, promovendo um ambiente onde todos se sintam confortáveis para expressar suas opiniões e preocupações. A diversidade nas equipes de tomada de decisão pode levar a melhores resultados financeiros. A neuroeconomia sugere que diferentes perspectivas e experiências podem enriquecer o processo de decisão, ajudando a evitar armadilhas cognitivas. O Dr. Catherine Phillips, em suas pesquisas, destaca que grupos diversificados são mais criativos e eficazes na resolução de problemas. Ao promover a diversidade em contextos financeiros, as organizações podem melhorar sua capacidade de inovar e se adaptar a mudanças no mercado. Isso não apenas beneficia as empresas, mas também contribui para um ambiente econômico mais saudável e inclusivo. Enquanto a neuroeconomia continua a evoluir, novas pesquisas e descobertas estão sempre surgindo. A intersecção entre neurociência, psicologia e economia promete desvendar ainda mais os mistérios da tomada de decisão humana. As implicações práticas dessa pesquisa podem transformar não apenas a forma como gerenciamos nosso dinheiro, mas também como vivemos nossas vidas. À medida que mais pessoas se tornam conscientes da importância das emoções e da psicologia nas decisões financeiras, podemos esperar ver uma mudança significativa na maneira como abordamos a educação financeira, a política econômica e as práticas empresariais. A neuroeconomia é um campo em constante transformação, proporcionando uma nova compreensão sobre como o cérebro humano molda nossas decisões financeiras. Ao unir saberes de diversas áreas, essa disciplina nos capacita a compreender não apenas as escolhas individuais, mas também as dinâmicas sociais e econômicas que nos cercam.
Essa perspectiva amplia nossa capacidade de tomarmos decisões mais conscientes e responsáveis, tanto em nossas vidas pessoais quanto em contextos coletivos. Durante nossa exploração, discutimos o papel das emoções e a influência das redes sociais, revelando a complexidade que permeia o comportamento humano em relação ao dinheiro. Esse entendimento nos convida a refletir sobre nossas próprias decisões financeiras e a aplicar esses conhecimentos para aprimorar nossa relação com o que consideramos valor. Em continuidade a essa jornada, no próximo episódio intitulado Neurogênese, abordaremos a fascinante capacidade do cérebro em gerar novas células nervosas e como isso impacta nossa saúde mental e emocional. Essa temática promete oferecer insights valiosos que poderão transformar nossa percepção sobre o potencial humano e as possibilidades de aprendizado ao longo da vida. Incentivamos você a se inscrever em nosso canal, curtir nossas postagens e compartilhar suas reflexões sobre esses temas essenciais. Na descrição, disponibilizamos recomendações de leitura e cursos que podem aprofundar seu conhecimento sobre a neurociência. Sua participação é fundamental para enriquecer nossa comunidade e juntos desvendarmos os mistérios da mente humana. Agradecemos por sua presença e por fazer parte dessa jornada de autodescoberta e empoderamento. Vamos continuar explorando o poder da mente e suas implicações em nossas vidas. Até o próximo episódio.